Olá, vamos agora apresentar a nossa terceira aula do curso de Administração Pública da Unitins. Nesse momento da nossa disciplina de redação oficial, nós vamos falar um pouquinho sobre as comunicações oficiais. Quais são os tipos e quais são as características e finalidades de cada ato oficial que está sendo ou que poderá ser elaborado por um determinado servidor ou uma autoridade de uma repartição pública. Então, nós vamos iniciar conceituando o que seria essa correspondência. Então, a correspondência nada mais é do que uma comunicação que está sendo realizada entre uma repartição pública e seus subordinados ou entre a repartição pública e uma determinada comunidade. Então, essa comunicação, ela vai obedecer todas as características e todos os critérios que já explicamos na aula 1 e também na aula 2. Então, para que nós possamos escrever uma determinada comunicação oficial, é necessário que ela seja objetiva, que ela seja concisa, que ela tenha a formatação estabelecida, ou seja, os espaçamentos, a fonte, os erros gramaticais que deverão ser evitados. Então, a comunicação oficial nada mais é do que um texto escrito que um determinado servidor irá elaborar para transmitir determinadas informações ou normas que aquele órgão deseja repassar para terceiros. Então, nós temos aí como correspondência, nós temos aí as correspondências que podem ser comerciais, utilizadas pelas empresas privadas, nós temos as oficiais que são utilizadas pelas repartições públicas e também temos as correspondências que são utilizadas pelas pessoas, os particulares, pessoa física de uma forma geral. Na realidade, essas correspondências, um ato que é expedido pela repartição pública, ele também poderá ser utilizado, aquele documento também poderá ser utilizado por uma empresa particular, por um particular ou por uma pessoa física, no momento em que ele deseja também transmitir determinadas informações. Então, nós vamos verificar aqui somente alguns atos oficiais que normalmente são expedidos. Lógico que existe uma relação bem maior que você pesquisando no nosso material didático, você terá os exemplos e também as funções, a pessoa que poderá fazer a expedição desse documento e a quem ele se endereça. Então, na realidade, nós não vamos esmiuçar todas essas comunicações oficiais nesse momento. Então, você terá como suporte o nosso material didático. E citando aí alguns exemplos de comunicados oficiais que as repartições públicas podem elaborar, nós temos aí o ofício, o aviso, o memorando, o requerimento, as resoluções, a ata, o correio eletrônico, o fax, o telegrama, exposição de motivos e a resolução e a ata. Então, esses são os que nós vamos apresentar para você nesse momento. Os demais você poderá consultar em nosso material didático. Então, eu fiz uma pequena tabela com algumas características de cada um desses atos. Então, vamos começar pelo aviso. Então, o aviso, antigamente ele era muito utilizado nas repartições públicas, mas ele também pode ser utilizado por uma empresa particular. Na realidade, o aviso ele vai simplesmente transmitir uma determinada informação. Então, vamos supor que um órgão público deseje apresentar ou informar que um determinado resultado de um concurso público já foi expedido, já foi publicado no Diário Oficial. Então, ele elabora um aviso e anexa no mural da sua entidade, para que todos os servidores ou todas as pessoas que porventura passar por aquela instituição possa ter ciência da informação que aquela instituição deseja repassar. Então, aqui nós podemos ter que o aviso, a função na realidade é simplesmente apresentar uma informação, em seguida, normalmente quem é que elabora ou quem é que expede esse aviso? Então, nós temos aí, nas repartições públicas, seria uma autoridade superior e que vai ser endereçada para todos os membros daquela entidade. A mesma coisa pode acontecer
numa empresa particular. Ela pode publicar um aviso, expedir um aviso, anexar esse aviso em seus murais para que os seus funcionários possam conhecer do teor daquela informação. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre o ofício. Então, o ofício, na realidade, é o quê? É uma comunicação externa. Então, ele é elaborado pela autoridade daquela entidade e ele é anexado, ele é enviado para um outro órgão. Então, vamos supor que a nossa instituição, a Unitins, deseja informar que um determinado funcionário dessa instituição, a partir de uma determinada data, vai passar a trabalhar em um outro órgão público. Então, ele faz um ofício endereçado a este outro órgão público com a informação que ele deseja transmitir. Então, o ofício é uma comunicação externa. Em seguida, nós temos aí o memorando. Então, o memorando, ela é uma comunicação interna, ou seja, a instituição vai repassar informações entre departamentos. Então, um setor, por exemplo, o setor contábil, elabora um memorando, repassando uma determinada informação para o setor administrativo. Então, como a comunicação está sendo realizada dentro da mesma empresa, entre dois departamentos, entre duas unidades administrativas de um mesmo órgão, então o documento oficial para repassar essa informação é denominada de memorando. Em seguida, nós temos aí o quê? O telegrama, que não é muito utilizado ultimamente, mas existe ainda essa possibilidade de você repassar uma determinada informação rapidamente, utilizando o correio e utilizando essa forma de transmissão da informação, que é o telegrama. Depois nós temos aí o fax, que também está ficando com pouca utilização em consequência da internet, do correio eletrônico. Mas caso você venha transmitir algum documento utilizando o fax, é necessário que, antes do documento ser enviado, que você informe de onde ele está sendo enviado, para quem ele está sendo enviado e quantas páginas tem esse documento. Então, é necessário que você transmita, antes da informação, um papel com essas informações, a origem, o destinatário e a quantidade de páginas da informação. E, na realidade, então, o fax, a finalidade dele é transmitir também documentos ou alguma informação que a empresa deseja repassar para terceiros. Em seguida, nós temos aí o correio eletrônico, né, com a internet ou com as diversas mídias sociais que estão disponíveis aí pela informática, para que as empresas, as repartições públicas, os particulares e as empresas em geral possam transmitir as suas informações. Então, nós podemos usar a internet dentro da mesma repartição, ou nós também podemos utilizar esse meio de comunicação eletrônica para transmitir informações para terceiros, para pessoas que estão localizadas fora da entidade com a qual nós estamos vinculados. Depois nós temos aí um outro tipo de documento oficial, que é o quê? O parecer. Então, o parecer, na realidade, é quando nós vamos emitir uma opinião sobre um determinado assunto. Então, é conveniente que você tenha um conhecimento profundo sobre esse assunto que você vai analisar, que você vai interpretar, para que você possa emitir, então, a sua opinião, dizendo se aquele assunto é verdadeiro ou ele está incompleto. Então, a finalidade do parecer é expedir uma determinada informação no que se refere a um fato já acontecido. Então, a pessoa que vai expedir esse documento, ela vai dar a opinião sobre a origem, sobre o desenvolvimento e vai fazer uma conclusão sobre esse determinado assunto que está sendo veiculado. Em seguida, nós temos a ata. Então, a ata é um documento que vai retratar o quê? As situações que aconteceram em uma determinada sessão, uma determinada assembleia ou em uma determinada reunião. Então, normalmente, convoca-se a reunião, determina quem é a pessoa que vai lavrar essa ata, que vai elaborar, redigir o conteúdo dessa ata e, no final, todos vão ler o conteúdo, fazer os ajustes necessários e, em seguida, assinar, todos os presentes irão assinar esse documento.
Em seguida, nós temos aí a resolução. A resolução, na realidade, então, é um documento que vai expedir normas administrativas. E quem expede é uma autoridade superior para os seus subordinados ou para terceiros que, de forma direta ou indireta, tenha vínculo com o conteúdo, com essa norma que está sendo regulamentada ou elaborada naquele momento. Aí nós temos também as exposições de motivos. Então, nesse documento oficial, o órgão público ou um particular, ele vai relatar uma determinada situação, justificando o porquê dessa comunicação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma determinada lei, um funcionário, quando ele foi contratado, ele participou de um edital e naquela época tinha uma determinada lei que regulamentava as suas atribuições. Posteriormente, algumas alterações foram realizadas e aí um funcionário ou o pessoal do departamento pessoal elabora então uma exposição de motivos, informando a lei quais são as alterações posteriores e solicitando então que novas resoluções ou novas instruções normativas sejam expedidas para poder regularizar aquela determinada situação. E em seguida nós temos aí quem? O requerimento. Então, o requerimento é quando uma pessoa faz uma solicitação para terceiros. Então, eu, por exemplo, posso fazer um requerimento para o meu chefe imediato, solicitando, né, uma antecipação de férias, por exemplo. Então, o requerimento é um documento normalmente interno, né, ou um terceiro pode fazer um requerimento solicitando alguma coisa para uma autoridade pública. Temos as mensagens, que nada mais é que uma informação simples, comunicando uma determinada situação que aconteceu dentro de uma repartição pública ou dentro de uma entidade particular. Aí nós temos as certidões, que é quando uma determinada pessoa afirma sobre a veracidade de um determinado assunto. Então, nós temos aí a certidão, o atestado e a declaração, eles são muito similares, porque, na realidade, eles vão afirmar se um determinado assunto está correto ou errado. Então, quando é que é elaborado o atestado? Então, o atestado é feito por uma repartição pública quando ele informa um determinado assunto. A declaração, normalmente, ela é feita por um particular. E a certidão é quando nós vamos afirmar um assunto, mas quem vai declarar isso é uma pessoa que recebeu, que delegou, que recebeu poderes para fazer aquela comunicação. E a certidão, normalmente, o assunto que está sendo abordado, ele é permanente, enquanto que na declaração e no atestado, esses assuntos são mais transitórios. Então, vamos dar um exemplo que pode ser de um atestado. A Unitins pode expedir um atestado informando que em um determinado período um aluno estudou na instituição e que naquele período a sua conduta foi a melhor possível. Então, ele pode expedir esse documento na forma de um atestado. E aí, esse conteúdo, você pode ver que ele é transitório, porque ela só está declarando, ela só está atestando, certificando a conduta daquele aluno no período em que ele esteve vinculado à instituição. E a declaração é feita por um particular, enquanto que a certidão normalmente é por um servidor público, por um cartorário. Normalmente é o cartório que expede uma certidão, no caso dela for certidão pública. Nós temos também aí as portarias. Então, as portarias são atos administrativos que vão regulamentar, que vão falar sobre algumas normas administrativas previstas na instituição. Então, normalmente a portaria ela é vinculada à mesma instituição. As normas funcionais ou as normas para desenvolver determinadas atividades são especificadas por esse documento oficial dentro de uma repartição pública. E aí nós temos as declarações, ou seja, documento oficial que vai relatar sobre um determinado assunto, dizendo sobre a sua veracidade. E aí a declaração volta a reforçar. Na realidade, ela é expedida por quem? Por um particular. O atestado é da repartição pública e a certidão por um cartorário. E nós temos, assim, diversos outros atos oficiais.
mas que você poderá aprofundar consultando o nosso material didático. Bons estudos!